muito prazer. Pela primeira vez em agosto, eu vou apresentar agora o meu entrevistado dessa noite. Eu recebo Ramon de Assis, terapeuta naturopata, parceiro da TV Candidez, parceiro do programa Amostra Grátis da Saúde. Toda primeira terça-feira do mês, ele está aqui. Terapeuta Ramon de Assis, muito boa noite. Prazer recebê-lo aqui ao vivo no programa Amostra Grátis da Saúde. Boa noite, Samuel do Vale. Boa noite a todos do programa Amostra Grátis da Saúde. É um prazer para mim estar aqui novamente, né? Trazendo assuntos tão importantes, tão novos e ao mesmo tempo antigos aí para todos se informarem a respeito da naturopatia. Muito bem, o nosso tema de hoje é a questão da naturopatia na saúde do coração. E olha só que coincidência. Na semana passada nós entrevistamos aqui o cardiologista Dr. Otaviano Greco e ele falava da relação do inverno com o aumento no número de infartos, que geraria aí em torno de 30%. Nós falamos um pouquinho com relação à questão da prevenção. E é esse o foco que a gente vai focar hoje com relação a essa questão da saúde do coração. Eu gostaria de saber do Ramon de Assis, como é que é ter uma boa saúde do coração dentro da naturopatia, para que a gente possa iniciar esse nosso bate-papo de hoje, meu caro terapeuta naturopata Ramon de Assis. Então, Samuel, é com muita satisfação, né, que a gente vem dizer que a naturopatia é um conjunto de ferramentas naturistas para tratar aí o organismo, né, humano, neste caso, e que nós temos aí as ferramentas mais seguras para poder estar promovendo a saúde ou prevenindo problemas de ordem cardiológica, por exemplo, né? Como nós sabemos, a especialidade médica que cuida aí da saúde do coração é a cardiologia. E claro que nós precisamos aí ter um bom acompanhamento, né? Sobretudo as pessoas que já sofrem de algum problema cardiológico, né? Como hipertensão arterial sistêmica, entre outros problemas mais. Então é claro que precisa deste acompanhamento, mas a naturopatia pode oferecer muito no que diz respeito ao complemento dessa saúde do coração. E digo mais, né? Além de muito, pode oferecer várias ferramentas, são várias ferramentas que nós podemos oferecer para complementar qualquer tratamento cardiológico. E também para aquelas pessoas que não sofrem de um problema cardiológico, mas, por exemplo, tem na família um pai, uma mãe, um tio, né? Ou seja, a chamada hereditariedade, né? Às vezes a pessoa pode ter aquela chamada predisposição a ter um problema, né? Que um pai tem, que uma mãe tem, uma hipertensão arterial sistêmica ou outro problema cardiológico, e se ele buscar a naturopatia, né, nas suas mais variadas formas, né, as formas mais domésticas e caseiras, com as nossas dicas, né, saliento ainda que nas nossas mídias a gente tem muitas dicas de saúde natural para todas as finalidades, então nós podemos aí obter uma saúde do coração, uma saúde do organismo como um todo e, consequentemente, prevenir esses processos que, porventura, a gente possa despertar ao longo da vida. Bom, sempre quando a gente entrevista aqui o terapeuta naturopata Ramon de Assis, a gente, evidentemente, que a gente não fala de medicamento, de remédio, a gente fala de alimento, a gente fala de algo muito natural, plantas. Eu gostaria de perguntar ao terapeuta Ramon de Assis com relação se existem alimentos que podem ajudar, por exemplo, a fortalecer o músculo do coração, a deixar o coração um pouco melhor. É por aí a pergunta? Você pode responder para a gente se é que existem esses alimentos? Existem sim esses alimentos, né, Samuel? E vale destacar dois aspectos. Existem os alimentos que são os amigos do coração, por assim dizer, né? E tem aqueles alimentos inimigos do coração, né? Não somente do coração, mas da saúde do nosso organismo como um todo. Eu destaco aí, por exemplo, muitos dos produtos industrializados, né? Muitas substâncias oxidativas, né? O que são substâncias oxidativas? São aquelas que aceleram a oxidação, né? O envelhecimento precoce de todo o organismo e também do nosso coração, né? O músculo principal aí do nosso corpo. Então é importante que a gente evite esses alimentos, né? Claro que nós vivemos numa sociedade que nós temos várias opções, né? E claro, vez ou outra, a gente utilizar de um produto, né, desse que tem aí uma carga de substâncias oxidativas, não há problema. Mas o detalhe é que a nossa sociedade, cada dia mais, está utilizando desses produtos constantemente, frequentemente, todos os dias. E aí entra os perigos aí para o nosso coração. Então, por exemplo, alimentos como o produto, né, o glúten, né, que está aí em todos os alimentos de origem que tem um trigo, farinha de trigo, centeio e cevada, o glúten ele é muito danoso aí para a nossa saúde do coração.
Devo dizer ainda, né, que o glutamato monossódico, que é uma substância muito presente nos produtos alimentícios de um modo geral, e tantos outros substâncias, né, artificiais, açúcares e gorduras ruins para o nosso corpo, prejudicam muito a saúde do nosso coração. Mesmo aquela pessoa que não traz aí na genética, né, problemas cardiológicos, ela pode desenvolver por causa, por exemplo, de um sedentarismo, né, a falta de atividade física e a constância desses alimentos ou produtos alimentícios aí da nossa indústria, que pode trazer danos irreversíveis para a nossa saúde. E, para além da suspensão desses alimentos que são ruins para a gente, a inclusão, né, de bons alimentos, né? Vale destacar, por exemplo, que os países e regiões do mundo que se tem aí a melhor saúde cardiológica são países e regiões que têm uma abundância de alimentos, por exemplo, ricos em ômega 3, né, que é um suplemento, um super suplemento para o nosso coração, para a nossa parte cardiovascular, né, coração e veias. Então, quando nós começamos a introduzir esses alimentos, como, por exemplo, o ômega 3, e também é sabido que a maioria dos chás, né, a maioria das plantas, que são muitos mil itens aí que nós temos, né, à disposição, já estudados e tudo com base científica, né? Muita gente ainda pensa que a fitoterapia, que é o estudo das plantas medicinais, não tem aí um conhecimento científico. Pelo contrário, as grandes universidades do mundo, países de primeiro mundo, já estão estudando há muito tempo e hoje nós temos embasamento científico para muitas dessas plantas, os nossos queridos chás, chazinhos caseiros, domésticos, no dia a dia, que a gente pode estar utilizando para combater essa oxidação, né, também gerada pelos alimentos ruins, mas que pode fortalecer e dar uma longevidade, qualidade de vida e longevidade para o nosso coração. Ainda neste primeiro bloco, eu quero te perguntar, é possível fazer prevenção de doenças do coração dentro da naturopatia e, na prática, como fazer isso? Então, entender, né, que apesar de existir uma complexidade no sentido de várias opções e ferramentas para nós conseguirmos essa saúde do coração, existe também a simplicidade. Entendendo basicamente que todos os produtos da indústria alimentícia podem trazer aí estes malefícios que nós citamos ainda há pouco, entender que alimentos como verduras folhosas, né, a inclusão de verduras folhosas e preferencialmente livres de agrotóxicos, né? Hoje nós já temos aí à disposição no mercado desses alimentos orgânicos, né? Legumes, verduras, frutas orgânicas que estão livres de agrotóxicos, que são ainda mais benéficas para a nossa saúde e para a saúde do nosso coração. Então, a inclusão desses itens, né? A inclusão, como a gente citou ainda há pouco, de alimentos como fonte de ômega 3, por exemplo, aí, a berinjela é uma delas, né? O abacate é outro alimento desses, as castanhas, né? O azeite de oliva extra virgem. Então, a inclusão desses itens naturais, saudáveis, que está no nosso dia a dia, pode modificar muito a nossa qualidade de vida, sobretudo a saúde do nosso coração. Que bacana, nós estamos ao vivo nesta terça-feira, é a primeira terça-feira de agosto, hoje é dia 3. Com muito prazer, nós estamos recebendo o terapeuta naturopata Ramon de Assis. Ele é parceiro da TV Candidez, do programa Mostra Grátis da Saúde, o nosso WhatsApp está ativo, está na tela. Eu vou reforçar aqui que é o 99932-6228. Lembrando que você pode participar conosco, enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida. Nós vamos para o nosso primeiro e breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa desta terça-feira. De volta com a nossa entrevista ao vivo, eu estou recebendo hoje com muito prazer o terapeuta naturopata Ramon de Assis. O nome Ramon de Assis já se configura aí como nome de destaque na naturopatia, aqui não só de Divinópolis, mas também de toda a região. A gente está falando hoje sobre a questão da naturopatia e a saúde do coração. O Ramon, você sempre destaca aqui sobre a questão dos chás, mas muita gente às vezes pode não ter aquele tempo de preparar o chá. Você tem alguma dica e que tipo de chá e o que preparar? Como é que é para a pessoa que não tem tempo, que realmente tem gente que não tem tempo? Qual que é a dica do terapeuta com relação a esse assunto de hoje, essa relação com o chá? Então, acho uma excelente pergunta, Samuel, porque vale entender que hoje, né, na correria do dia a dia, todo mundo aí precisa de coisas mais práticas, né? E claro,
A sugestão do chá é mesmo porque a gente tem o prazer de divulgar aí, de resgatar essa cultura, né, que o nosso país sempre teve, e nós, por termos aí a maior biodiversidade do mundo, né, nós temos aí grandes oportunidades de termos às mãos aí os nossos queridos chás. E é realmente uma boa estratégia, né, para a gente utilizar aí no nosso desjejum, no meio da tarde ou à noite, um chazinho morno é excelente. E tem todos esses benefícios, né? Não pense que um chazinho não vai promover saúde, não vai melhorar a saúde do coração, porque vai, e hoje tem estudos científicos para isso. Mas a gente entende, né, que muitas pessoas nesse corre-corre, nem todos têm esse tempo para poder preparar um chá e tudo mais. E sim, hoje tem a facilidade, né? Muitos desses chás comuns, né, e esses que a gente está falando hoje em especial, tem a possibilidade de nós colocarmos como uma manipulação, ora como tintura, outra hora como cápsula mesmo, né? Quem nos procura, às vezes nos vê aqui, né, no programa e vai lá, olha, Ramon, eu quero promover saúde, eu quero melhorar a minha saúde, o que eu posso fazer? A gente vai recomendar, em vez de um chazinho de alecrim, um alecrim em cápsula, uma melissa em cápsula, né, que vai facilitar o dia a dia da pessoa e ela vai poder tomar aí nos devidos horários que for mais oportuno para ela. Então hoje tem essa praticidade, essa facilidade também, Samuel. Muito bem, eu estou recebendo aqui já algumas perguntas, o nosso telefone está aí ativo, o WhatsApp, o programa é ao vivo. E esse ao vivo eu costumo dizer que faz toda a diferença. A participação do público, a Miriam Alves de Nova Serrana. Ela pede para você comentar quais são os alimentos que ela deve evitar para que contribuem para o entupimento de veia. Ela e o marido têm um pouco de pavor com relação a essa questão de veias entupidas. Conseguiu captar aí a pergunta da Miriam, meu caro Ramon? Sim, Miriam, um abraço, obrigado pela pergunta. E é muito oportuna, né? Entender primeiro que muitos dos óleos utilizados na cozinha hoje em dia são óleos, né, que têm aí uma característica que podem hidrogenar, né, no nosso corpo. E isso significa que eles vão se transformar meio que numa parafina e podem sim entupir artérias e atrapalhar muito a saúde do nosso coração. Então, óleos comuns, como o de soja, óleo canola, óleo de girassol, óleo de milho, esses óleos elevados a altas temperaturas e reutilizados podem ser muito danosos para a nossa saúde, né? Eu sempre sugiro que prefiram aí a manteiga ghee, né? Prefiram aí o óleo de coco e ainda o azeite, né? O azeite próprio para cozinhar. Lembrando que o azeite não pode ser elevado também a altas temperaturas como as da fritura, que pode também hidrogenar, né? Ou hidrogenizar e prejudicar a saúde do nosso coração. Então começa por aí, mas para além dessa questão do entupimento de veias, tem os problemas oxidativos, né? Alimentos que vão aí prejudicar muito a saúde do coração, vão acelerar o envelhecimento dele. E aí são todos aqueles que a gente citou, realmente a gente comer comida de verdade, né? Verduras folhosas, legumes preferencialmente crus, frutas e os oleaginosos, que são os óleos saudáveis, que a gente já citou alguns deles aqui. O Ramon, sendo bem didático com você aqui, é claro que você já falou muito bem sobre essa questão da gente dar a preferência, né, para frutas e legumes. Você pode fazer um desenho para a gente aqui no dia a dia? Eu começo a minha primeira alimentação no café, o que é que eu devo colocar de natural no meu café da manhã? Aí vem o almoço, tem o lanche da tarde, tem o jantar. Como é que você poderia falar, assim, estou te pegando assim, um pouco de surpresa aqui, o que a gente tem que incluir no café da manhã, nesse almoço e no jantar? Então, na verdade, nós temos várias opções, Samuel, e às vezes muitas pessoas me perguntam, quando eu falo, olha, você deve evitar aí o glúten, que está presente no pão, você deve evitar o leite, né? Não especificamente para a saúde do coração, mas para outros processos do nosso corpo, né? O leite realmente não é um alimento saudável, a não ser que seja aí para os filhotes, né? O melhor alimento do mundo é o leite para os filhotes e da espécie, mas fugiu disso, passa a não ser um bom alimento para a nossa saúde. Então, eu costumo muito ouvir, né, dos pacientes, e agora, então o que eu vou comer? Na verdade, é porque nós estamos ali numa
numa rotina mesmo, né? E que a gente não conhece muitas das opções. Então, é começar a introduzir as frutas no nosso desjejum, no nosso café da manhã, né, entre aspas, e começar a colocar frutas, outra hora ovos, né? Uma excelente estratégia. Alguns preparados caseiros, como crepiocas, né? Como omeletes, alguns preparados que vão dar aí vai nos sustentar até um devido horário, né? E vão ter muitos nutrientes importantes para a nossa saúde. Então é possível sim substituir por frutas essas refeições intermediárias, por chás, né? Introduzir um chazinho, né? Com algum acompanhante aí adequado, mas os nossos chás, resgatar essa cultura. O chá, por exemplo, da casca da maçã, que é maravilhoso para o coração e passa a ser uma boa alternativa aí dessas refeições, um desjejum, um chá morninho nesse frio, né, da casca da maçã. Além de gostoso, ele é extremamente nutritivo, ajuda a controlar os níveis de colesterol, que é outro assunto que ajuda a prejudicar o coração e protege e fortalece o coração. Então, tem muitas estratégias, é só a gente buscar mais esse universo que a gente vai conhecer muito mais coisas. A Cleusa de São Gonçalo do Pará, um abraço a todos de São Gonçalo do Pará. Como é que deve ser a primeira consulta com um paciente que tem há mais de 10 anos, não vive uma vida saudável e com vários vícios na sua alimentação? Ô Cleusa, obrigado aí pela sua sinceridade. Como é que o Ramon de Assis vai tentar te ajudar? Ramon. Cleusa, um abraço, muito obrigado pela pergunta. Então, para muitos é uma novidade, né? Quando nos procura numa primeira consulta, a gente leva em conta conhecer todo aí o histórico da pessoa, o histórico de saúde, primeiramente, mas o histórico também da alimentação, como é que a pessoa se alimenta, como é que são os hábitos dessa pessoa, para a gente entender como é que a gente vai poder interferir aí. E é uma interferência gradativa, a princípio com as nossas indicações terapêuticas, né? Que são os chás, muitas vezes em forma de tinturas ou de cápsulas, né? Para ficar mais prático para as pessoas. A gente vai introduzindo, vai melhorando aí a qualidade de vida, melhorando a digestão, melhorando todo o organismo dessa pessoa e, para além disso, nós vamos dando orientações sobre a alimentação mais adequada para aquela pessoa e para o que ela pretende buscar quando nos procura, as melhores atividades físicas, né? Dentro da naturopatia, da nossa formação, a gente também tem as disciplinas de terapia física, que a gente busca aí as melhores atividades para cada tratamento, né? E até uma dica, aproveitando o espaço, Samuel, porque a gente possui aí um grupo, né? Um grupo de WhatsApp, desses grupos fechados, onde os integrantes não podem postar nada, mas nós postamos aí 3 vezes por semana dicas de saúde natural, com dicas de chás, de temperos e especiarias, receitas fitness livres aí de glúten, lactose e açúcares. Então é muito instrutivo. Quem quiser no final aí, no nosso telefone de contato, pode ir nesse grupo. Eu acho que é importante a gente passar agora também, e no final do programa a gente reforça. Isso aí é uma novidade, eu não sabia disso. Então, nós temos Como é que é o número, Ramon? Então, o telefone para inclusão nesse grupo é o 379 9137 0003. Só solicitar que quem entrar no grupo, nós já temos aí, Samuel, quase 800 integrantes aí nos grupos. Olha, que legal, hein? E nenhum tudo pessoas que nos procuram e entram e recebem essas dicas de saúde que pode fazer bom uso, tanto na própria vida ou indicar para pessoas que precisem aí dessas receitas e tudo mais. É muito bacana aí. Olha só, eu vou deixar aqui então esse telefone, na verdade isso aqui é uma prestação de serviço. Você que quer participar desse grupo do WhatsApp, eu gosto muito de participar desse tipo de grupo, onde você vê que as outras pessoas não participam, às vezes postam uma coisa ali aleatória que nada tem a ver com o assunto. É verdade. Quando você tem só o administrador, e eu participo de alguns grupos assim, sim, só o administrador postando, eu acho que na minha ótica gera muito mais resultado. Ela é 937 DDD, 991370003. Entre em contato aí que você vai obter mais informações aí, ó, aprender muito mais com o terapeuta naturopata Ramon de Assis. Falando nisso, você está de endereço novo, né? Ah, é verdade. Você pode falar para a gente? Ah, claro. Porque no último programa a gente falou que você estava aqui no bairro Esplanada, mas agora o Ramon está aqui na rua Rio de Janeiro, 426, conhecido aqui de Divinópolis como Prédio da Vivo, e a sala 613. Como é que tem sido essa nova casa, Ramon? Então, foi muito bom, uma excelente experiência
E a gente também, né, muitos pacientes já falando muito mais fácil, mais central, então melhorou para todo mundo, né? Para que as pessoas às vezes vão resolver mais coisas no centro, já está tudo pertinho ali. Está sendo bem interessante a experiência. Bacana, daqui a pouquinho a gente vai citar inclusive as redes sociais onde o Ramon de Assis, terapeuta naturopata, está presente. Ramon, estou recebendo aqui muita mensagem, hein? Sem identificação. Vou tentar fazer aqui essa pergunta. Olá, Samuel, boa noite. Sou bancário, estou completamente infeliz no meu trabalho, pois não vejo sentido no que eu faço. Nos últimos anos tenho sentido algo muito mais psicológico e que tem afetado o meu físico. Meu coração tem disparado em virtude de tanta insatisfação. A naturopatia pode contribuir com o psicológico também? Olha aqui, depoimento. Obrigado por você ter mandado essa mensagem. Não quis se identificar, não tem problema. O importante é que a sua resposta seja realmente atingida. Um abraço aí, obrigado. Eu acho extremamente oportuna o seu questionamento, que, aliás, uma das causas aí da desordem cardiológica, né, é sim o estresse, né? O estresse, tecnicamente falando, é quando os nossos hormônios estão sendo produzidos de uma maneira desequilibrada, né? Às vezes hormônios estressantes como cortisol, como adrenalina, estão em alta, né, por causa de uma preocupação, de uma tensão, de medos que todos nós vivemos no nosso cotidiano, e isso prejudica muito a saúde do coração. E de contrapartida, hormônios que poderiam ser benéficos, né, como a melatonina, né, que vai promover aí o sono de qualidade, também um relaxamento, a dopamina, serotonina, enfim, hormônios que vão nos tranquilizar, ficam inibidos aí numa carga de estresse que todos vivemos, seja por questões de trabalho, seja por questões de relacionamento, seja por questões aí de estudo, né? Os estudantes estão sempre em estresses e isso pode prejudicar muito a saúde do coração. Para além aí da nossa sugestão de procurar aí um tratamento, uma terapia, né, de nível psicológico, né, para poder ajudar nesses processos, a gente entender tudo isso e passar por isso mais leve, a naturopatia pode ajudar muito. Por quê? Porque nós temos as chamadas plantas moduladoras hormonais. Essas plantas, né, como por exemplo as folhas do maracujá, elas podem promover a erva doce, elas vão fazer um equilíbrio dessa produção de hormônios, fazendo com que, claro que o chá não vai diminuir o problema em si, mas o impacto que esse problema exerce sobre a pessoa, sobre o emocional dela, desequilibrando tantas coisas, vai acontecer menos, né, de uma maneira menor. Então a pessoa vai passar por isso com maior tranquilidade, serenidade e sem interferir nesses hormônios. Então vai preservar, vai ajudar a proteger a saúde cardiológica e do organismo como um todo. Olha só, Ramon, tem uma pessoa que eu estou até respondendo, eu sempre gosto de responder as pessoas sempre que posso aqui no meio do programa. A Marta, ela está dizendo o seguinte, ela mandou uma foto nossa aqui, está assistindo o programa, estou vendo o programa, gostei, estou precisando. Aí eu falei, então faz uma pergunta, Marta, eu quero uma consulta com ele. Estou gorda, meu coração dilata, como mal, estou tendo muita cãibra debaixo do peito. Estou assistindo e parabéns pelo programa. Ô Marta, obrigado aí pela confiança na sua pergunta. Ramon, como é que você pode ajudá-la? Marta, um abraço. Ela já disse que quer encontrar com você. Estamos às ordens. Então, e ela citou aí o sobrepeso, que é um outro fator de alto risco para o nosso coração, né? Porque nós sabemos que o coração vai ter que trabalhar muito mais pesado ali e todos os nossos órgãos, eles têm vida útil, né? Então, quando a gente consegue aliviar todos os processos, né? Seja da nossa digestão, seja do trabalho aí cardiológico do nosso coração para bombear sangue para todo o nosso corpo, se a gente consegue aliviar isso, melhorando o nosso peso, né? Melhorando aí a qualidade do que a gente come, consequentemente vai melhorar a saúde cardiológica. Então, nós temos excelentes ferramentas, sugestões e estratégias para isso acontecer. Desde as dicas de alimentação para a pessoa conseguir aí a perder peso, mas também plantas que são aceleradoras metabólicas, que vão acelerar o metabolismo, vão consumir mais as gorduras e açúcares da nossa alimentação. Tem plantas, por exemplo, Samuel, que a gente sugere, digo aí de antemão, a guaçatonga, por exemplo, ela, quando a gente ingere ela logo após a alimentação, a refeição, ela absorve ali o excesso de gorduras e açúcares, né? Favorecendo a digestibilidade, mas consequentemente evitando que esses maus alimentos entrem na nossa corrente sanguínea. Então, são muitas as estratégias que a naturopatia tem.
A Marlene acabou de me enviar uma mensagem. Boa noite, Samuel. Pergunte ao Ramon, o chá de alecrim pode tomar todo dia? Em que hora pode ser tomado e é melhor? Marlene, obrigado pela sua mensagem. Vamos ver como o Ramon de Assis vai te ajudar. Marlene, um abraço, obrigado, viu, pela pergunta. Olha só, eu sou um defensor das plantas medicinais, mas eu sempre defendo, já que a gente fala, né, em programas públicos e com abrangente audiência, como é o caso do Amostra Grátis à Saúde, então a gente tem a responsabilidade, o cuidado de dizer que não é porque é natural que a gente pode usar de maneira indiscriminada, né? Cada pessoa, cada organismo merece um cuidado especial, específico. Então, o que a gente dá como sugestão? Se tratando de chás, né, numa medida aí de uma colher de chá da erva desidratada para 200 ou 250 ml de água na hora de fazer o chá, a gente sugere aí que a pessoa utilize de cada planta por 2 ou 3 vezes por semana no máximo. Isso sem uma orientação especializada. Caso nos procure, a gente vai identificar quais são as melhores plantas para aquela pessoa e ela vai poder utilizar aí com uma maior frequência, claro, com um bom acompanhamento. Então, o chá de alecrim, que é um chá fantástico para a saúde do coração, um poder antioxidante muito grande, né? O alecrim merece uma dissertação sobre ele, que são muitas as vantagens do alecrim. Antigamente pensava-se que o alecrim poderia elevar a pressão arterial sistêmica, mas não é verdade. Utilizado na dosagem adequada para cada organismo, é o caso do gengibre, né? O gengibre tem uma fama aí de elevação da pressão arterial, mas vários artigos científicos provaram o contrário. Claro que o óleo essencial do gengibre, o gingerol, ele pode promover sim, mas a planta como um todo, por exemplo, no chá, pode fazer exatamente o contrário, uma estabilidade da pressão arterial sistêmica. Então, o alecrim 2, 3 vezes por semana, gengibre 2, 3 vezes por semana, pode ajudar muito na saúde do coração. O Maldo está mandando aqui um abraço para você, está acompanhando o programa, ele está falando que ele é paciente renal, teve 3 infartos e as veias do coração estão todas calcificadas, sendo que hoje não tendo possibilidade de implantação de stents. Ele pergunta, há alguma possibilidade de reversão desse caso clínico dele dentro da naturopatia ou amenizar? Ô Maldo, obrigado, um abraço a todos aí da Casa Renal, o Maldo que ficou durante muito tempo à frente da Dortrans. Maldo, um abraço, obrigado pela pergunta. É claro que por responsabilidade a gente tem um cuidado de dizer que tem que ser avaliado o caso, né? Reversão é algo muito grande para a gente dizer que é possível, mas eu não tenho dúvida nenhuma que a gente pode melhorar a sua qualidade de vida, né, e garantir aí uma saúde cardiológica, cardiovascular bem melhor com a introdução gradativa, consciente aí de muitas ferramentas naturistas, entre elas as plantas medicinais e os chás. Legal. Olá, Samuel, eu sou o Adilson aqui do centro. Gostaria que o Ramon comentasse sobre a questão do levedo de cerveja, se tem algo positivo para a pessoa e para o coração. Você já falou sobre o levedo de cerveja em outras oportunidades ou ainda não? Não falei. Né? Tá. Como é que você pode tentar ajudar aqui o Adilson do centro? Obrigado, Adilson. Um abraço para você. Adilson, um abraço, viu? Pergunta muito oportuna, né? O levedo de cerveja é muito rico no complexo das vitaminas B, né? Então, assim, o levedo de cerveja, primeiramente, é muito benéfico para o nosso cérebro, né? Para nosso sistema nervoso central. Mas também é bom para a parte cardiológica, sim. Né? Eu sou muito defensor que nós busquemos aí, muitas pessoas me perguntam hoje, Ramon, você faz suplementação vitamínica, minerais? Sim, dentro de uma gama voltada para a naturopatia, né? Sem invadir aí outros campos aí da saúde, a gente faz sim a sugestão de suplementação, que é o complemento da nossa alimentação diária. Mas muito mais que isso, quando a gente orienta a pessoa do que ela deve comer para obter aí as vitaminas, por exemplo, do complexo B, que tem aí a levedura de cerveja, nós podemos enriquecer a nossa saúde dentro da própria alimentação. Né? Nesse mesmo grupo que a gente citou ainda há pouco, a gente sempre dá dicas, coloca lá, por exemplo, ômega 3, quais são as fontes naturais nos alimentos desse suplemento, outra hora de uma vitamina ou de um mineral, para que as pessoas entendam, conheçam aí dentro dos alimentos o que pode beneficiar o caso dela. Mas, claro, quando necessário, a gente sugere alguma suplementação. O Ramon, tem como você dar ainda falar um pouco sobre a questão de se existe alguma atividade física que traz benefício para o coração? Você pode falar para a gente, dando essa dica importante para o telespectador que está nos acompanhando ao vivo nessa terça-feira? Perfeitamente. Dizer de antemão que toda atividade física, né, sobretudo orientada por um educador físico, por alguém competente ali, ela é de suma importância para a saúde.
suma, toda ela, né? Então, aos sedentários aí de plantão, né, a gente sugere que modifique esse hábito de vida, comece a praticar a atividade física para melhorar a saúde como um todo, mas falando hoje da saúde do coração, também da saúde do coração. Mais adianto também que o que mais é voltado aí para a saúde cardiológica são as atividades físicas aeróbias, né? Existem as anaeróbias e as aeróbias. As atividades físicas aeróbicas são como a caminhada, né? A corrida, a esteira, a bicicleta, tanto a comum quanto a ergométrica, a hidroginástica, as atividades aeróbicas de uma academia, todas elas são atividades que vão beneficiar mais diretamente o coração do que outras atividades anaeróbias, por exemplo. Muito bem. Se a pessoa não tiver nenhuma queixa, sintoma, está tudo bem, ela acha que está tudo bem com o coração dela. Na sua opinião, se faz necessário realizar exame para alguma avaliação, Ramon? Então, os exames, né, são sempre bem-vindos, né? É claro que um check-up, um bom acompanhamento ali com o clínico geral, com o próprio cardiologista, para quem, por exemplo, tem aí um caso na família de alguma cardiopatia, né? É bom fazer um acompanhamento, sim. Mas muitas vezes, e muitas pessoas estão nos procurando, Samuel, exatamente no momento desse. Olha, ele não tem nenhum problema cardiológico, né? E também às vezes não tem hereditariedade, ou pode vir a ter alguma hereditariedade, alguém na família que tem algum problema, mas quer cuidar, quer promover saúde a fim de que as doenças se afastem, né? E afaste também o risco de contrair alguma doença aí, hereditária ou não. Então é possível sim a pessoa adotar medidas, hábitos que a gente pode orientar um paciente quando é nesse caso, né? Vai lá, a gente orienta tudo que ela deve fazer, as melhores atividades físicas, a melhor alimentação, a suplementação, seja por chás, seja por cápsula, ou seja, suplementos aí nos nossos próprios alimentos. Então é possível sim fazer uma boa prevenção, promover a saúde e afastar aí qualquer doença desse gênero. Muito bem, você está acompanhando ao vivo o programa Amostra Grátis da Saúde desta terça-feira, é a primeira terça-feira de agosto. Nós estamos recebendo hoje com muito prazer, mais uma vez, Ramon de Assis, ele é terapeuta naturopata. Nós estamos falando sobre a questão da naturopatia na saúde do coração. É o nosso último, eu espero, breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa desta terça-feira. Eu falei que não ia perder mais tempo e não vou mesmo. De volta com o Ramon de Assis. O Ramon, tem muita gente pedindo aí esse contato, que é o 991370003. Falei certo? Falou sim. Para receber aqui as mensagens. É muita gente aqui perguntando, querendo saber realmente. Olha, pergunta aí, me passa o número do Zap, quero saber informações. Valeu aqui a sua pergunta. Deixa eu abrir aqui mais perguntas aqui. Nós estamos ao vivo nessa terça-feira. Olá, Samuel, boa noite. Peço ao Ramon para comentar sobre a planta confrei. Eu posso comer refogado, tomar o suco, como devo usá-la? E é bom para o coração? José Penido Dias, obrigado pela pergunta. José, um abraço, obrigado, viu, pela pergunta. Então, o confrei é uma planta maravilhosa, né? Eu utilizo muito do confrei para aplicações, né? Já que dentro da naturopatia, a gente tem também a habilitação na geoterapia ou argiloterapia. E a dica que eu vou te dar para o confrei, até porque ela tem uma ação um tanto hepatotóxica, ou seja, pode haver uma pequena intoxicação do fígado. Então as dosagens têm que ser mínimas e controladas para que não prejudique a saúde de ninguém. Isso para o uso interno, mas para o uso externo é uma planta fantástica para processos osteoartríticos, né? Tanto para na colagem do osso, né? Alguém que teve uma fratura, se fizer uma aplicação externa do confrei, de preferência aí junto de uma argila, vai ter uma melhor cicatrização óssea. E para outros processos ósseos, né? Artrites, dores aí, articulares, pode ter um grande benefício. A aplicação da argila, qualquer argila, com um chá de confrei aí de uso externo. Então, a melhor forma aí da gente indicar aqui publicamente sobre o confrei. A Júlia Leite de Carmo Cajuru pergunta quais são os suplementos ideais para o coração funcionar bem e por muito tempo. Obrigado, Júlia, pela sua pergunta. E terapeuta responde para a gente. Júlia, um abraço, obrigado pela pergunta. São muitos os suplementos. A gente já falou do ômega 3, né, tanto de origem vegetal, que tem aí a linhaça, a chia, né, a berinjela, como a gente já citou, o abacate, as castanhas, o azeite, todos esses são suplementos como fonte de ômega 3. Mas também os peixes, sobretudo os peixes de água salgada, atum, né, sardinha, salmão, são peixes também riquíssimos
riquíssimos aí em ômega 3, que é um dos suplementos imprescindíveis para a saúde do coração. Mas ainda saliento, por exemplo, o magnésio, que é um mineral faltoso nos solos brasileiros, já que esse mineral ele é mais presente aí em solos de regiões vulcânicas. Então, no Brasil, é muito pobre em magnésio. Mas eu dou uma dica aí como as sementes de abóbora. Sementes de abóbora são riquíssimas em magnésio e trazem muitos benefícios ao coração. Então, fica aí duas dicas aí a princípio, ômega 3 e magnésio, através das oleaginosas e também da semente de abóbora. A Mariana Xavier de Nova Serrana, ela pede para você falar sobre as principais frutas para o bom funcionamento do coração. Então, vou dar a dica aí do limão. O limoneno é um óleo essencial que está na casca do limão. Então, fazer um suquinho de limão ou utilizar, né, da casca do limão em alguns outros alimentos, fica aí a dica de um super alimento, né, que é uma fruta que vai ser muito bom para o coração, para proteger e para melhorar o funcionamento. Então, a casca do limão. E a maçã. Na casca da maçã também, nós temos aí poderosas substâncias que vão melhorar a saúde do coração. Então, tanto vale um chazinho da maçã ou comer a fruta maçã. Vai controlar os níveis de colesterol, triglicérides, vai proteger. A maçã e o limão são frutas que a gente chama de cardioprotetoras. Protegem e estimulam um bom funcionamento do coração. Olha, você está acabando de falar da maçã aqui. A Irani de Souza, do bairro Niterói, ela ouviu dizer que a maçã é um ótimo alimento, quais são os seus benefícios, e ela pergunta sobre a questão do vinagre de maçã, que também pode ser indicado para fortalecimento e ativação do coração. Irani Souza, do bairro Niterói. Obrigado, Irani. Então, Irani, um abraço, obrigado pela pergunta. Oportunamente, a gente pode começar a trazer aí dicas de algumas frutas, alguns alimentos, alguns chás, para que as pessoas conheçam mais dessas plantas, né? Oportunamente. Mas eu adianto que a maçã é maravilhosa. Lá no nosso canal do YouTube, né, Terapeuta Ramon de Assis, nós temos lá um vídeo falando somente da maçã. Então, são muitas dicas ali que você pode ter. E destaque, sim, para o vinagre de maçã orgânico. Prefiram o orgânico ao comum, né? Que também tem vários benefícios. É uma forma natural muito segura e muito eficaz, por exemplo, na redução de triglicérides e de colesterol do sangue, né? O colesterol ruim. Incluir uma colherinha nas nossas saladas, né? Ou mesmo diluído num pouco d'água aí, também vai ter uma grande eficácia. Ô, Ramon, eu tenho aqui uma pergunta relacionada à questão da gordura de porco e da carne de porco. A pessoa não quis se identificar. Ela pede para você comentar se isso de fato faz mal para o coração. A família dela tem o hábito de cozinhar na banha de porco. Não sei se você já falou sobre isso nos outros programas anteriores. Afinal de contas, a gordura ou o óleo de soja, na sua opinião? Então, na verdade, né, uma pergunta muito oportuna também, entre a gordura de porco e os óleos comuns que a gente citou, óleo de soja, canola, de milho e girassol, melhor sim a gordura de porco. Como naturalista, como naturopata, a gente sugere que seja aí porco caipira, se for o caso, né? Porque o porco de granja tem outras substâncias aí nesse animal. Então, o ideal seria que fosse um porco caipira. Mas ainda melhor do que a própria banha de porco para cozinhar são aqueles que a gente citou ainda há pouco. A manteiga ghee, né? O óleo de coco e também o azeite próprio para cozinhar. Lembrando que não se pode fritar aí com azeite. O Ramon está fora um pouco do tema do coração, mas eu vou fazer a pergunta aqui da Cláudia, aqui do centro. Ela pede para você uma dica sobre chás para insônia e ansiedade. Obrigado, Cláudia, aqui do centro da cidade. Cláudia, um abraço, obrigado, viu, pela pergunta. Então, a gente pode sugerir aí vários chás aí para insônia, para o relaxamento, né, para a ansiedade, dentre eles a camomila, a melissa, a lípia, né, ou lípia alba, nome científico, o simbopogon citratus, que é o capim-cidreira, o próprio hortelã, né, são chás que vão aí diminuir aí o estresse. O mulungu, né, também é uma boa estratégia de chá aí para essa parte do sono. Enfim, muitos deles. O chá da casca da maçã pode favorecer sim o sono e o relaxamento. A Magda Barros, aqui do bairro Cidil, ela pede para você falar sobre a questão das lentilhas e ervilhas, se podem ser consumidas todos os dias e se traz algum tipo de benefício para o coração.
Então, na verdade, há um vasto aí, a gente pode explorar muito essa questão da alimentação, né? Até porque na nossa formação em naturopatia a gente estuda um pouco da ortomolecular, da oligoterapia, que é essa suplementação. Sim, as ervilhas, a lentilha, fantástica, né? A lentilha promove um equilíbrio neurológico, inclusive, muito bom, além de cardiológico. Então, são alimentos importantíssimos, mas entendendo que quando a gente recebe um paciente no consultório, a gente tenta identificar ali as particularidades daquele organismo. Dentre elas, né, as particularidades, por exemplo, o tipo sanguíneo. Cada tipo sanguíneo pode ter um metabolismo diferenciado, onde alguns alimentos serão melhores para um tipo sanguíneo e outros alimentos para outros, né? Para o meu tipo sanguíneo, por exemplo, o tipo O, é um tipo que a ervilha e a lentilha não pode ser consumida demasiadamente, né? Nós damos preferência a outros alimentos. Então vai depender dessas particularidades que a gente pode orientar bem o paciente. Olha só, para você que quer acompanhar o Ramon de Assis, ele é terapeuta naturopata, no Instagram está lá terapeuta Ramon de Assis, no Facebook Ramon de Assis e também tem a fanpage. Terapeuta Ramon de Assis. No site tem lá o ramondeassis.com. E no YouTube você pode acompanhar vários vídeos, terapeuta Ramon de Assis. Está em novo endereço aqui na rua Rio de Janeiro 426, é o prédio da Vivo, sala 613. O telefone nós já reforçamos aqui, vou falar mais uma vez, que é o 991370003. Você pede lá para se cadastrar e você vai ter informações importantíssimas. Ramon, a gente está chegando no final do programa e eu queria que você fizesse um fechamento, um resumo, o que de mais importante você gostaria de deixar para o telespectador que está nos acompanhando ao vivo nessa terça-feira sobre essa saúde do coração, que é um órgão vital e importantíssimo? Entendermos que nós podemos fazer muito, né? Não é só rastrearmos as doenças através de exames, de check-ups, isso também faz parte, mas muito mais importante do que isso é nós nos anteciparmos buscando a saúde de fato, né? Primeiramente na alimentação. Uma alimentação adequada, bem orientada, a gente pode ter a melhor saúde, promovendo qualidade de vida e longevidade. E também a atividade física, sobretudo as aeróbias. Então, para a saúde do coração, ficam essas dicas, né? E eu sempre brinco, mas confundo de verdade, de que depois da água, a bebida mais saudável do mundo são os chás. E nós temos uma riqueza de possibilidades para melhorar não somente a saúde do coração, mas a saúde do nosso corpo todo. Ô Ramon, vamos ver se a gente volta em setembro, porque eu acho que você traz dicas aqui importantíssimas, você valoriza o programa, eu acho que há essa interatividade muito importante. Você deu aí um gancho das frutas, de repente a gente pode falar sobre isso, outro tema. Perfeitamente. Muito obrigado por essa entrevista. Obrigado, eu acho que também. hoje passou muito rápido. É verdade. Nós fizemos apenas 2 intervalos e tentamos absorver o máximo do Ramon. E você pode ver que as perguntas estão sempre chegando. Obrigado, viu, Ramon? Obrigado também, Samuel. Eu gosto sempre de lembrar que você tem a reprise do programa no sábado a partir de 13h. Essa entrevista vai estar disponível no nosso canal no YouTube. E é claro que a gente volta na próxima terça-feira com outros bons temas. Ramon, boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, obrigado a todos. A gente volta na próxima semana. Para você, uma boa noite e até lá, se Deus quiser.